Olá, turma! Professor Eric aqui, como que vocês estão? Esse daqui é o meu canal do YouTube, o meu tubo, certo? YouTube é o seu tubo, você no tubo, e esse daqui é o meu tubo. Eu adoro essa ferramenta, adoro o YouTube. Como eu já disse antes, eu chamo ele de arcabouço de memórias, porque aqui você pode soltar, você pode falar de muitas coisas, falar do que você acha interessante aqui, você consegue passar ensinamentos, você consegue falar sobre reflexões e você pode ajudar muitas pessoas, e é essa a intenção, tá certo? Então este canal aqui é um canal em que você sempre vai encontrar dois tipos de vídeo. Ou você vai encontrar um vídeo que é uma videoaula, como essa daqui, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela, ou também um vídeo sobre uma reflexão. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o professor Eric Spiller, sou professor de administração de empresas, tenho um foco em planejamento estratégico, mas sou especialista também em marketing digital, proprietário da GB Ranqueamentos, e hoje trabalho com essa parte de Google, de SEO, de toda essa linha de ranqueamento digital de pequenos negócios, de pequenos empreendedores. E hoje, graças a Deus, temos aí mais de 500 clientes aí em todo o Brasil, tá certo? Então vamos lá. Eu vou rodar aqui a vinheta e logo depois vocês vão ter aí a nossa análise hoje. O nosso vídeo hoje é sobre uma ferramenta que se chama Gucci. Gucci, certo? Vocês conhecem a ferramenta Gucci? Eu acho que vocês não conhecem a ferramenta Gucci. Então fica aqui que você vai ver aqui a vinheta, vai rodar a vinheta e depois eu já volto na tela do meu computador trazendo aqui para vocês a análise Gucci. Beleza? Valeu! Bora, galera, professor Eric Spiller aqui, e hoje o nosso vídeo, nossa ferramenta de hoje é a técnica Gucci. Qual que é a técnica Gucci, Eric? A técnica Gucci é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de tempo, certo? Ela ajuda a priorizar tarefas e projetos com base em 3 fatores: G de gravidade, U de urgência e T de tendência, tá? Então eu só estou lendo aqui, vocês estão vendo, né? Essa abordagem estruturada permite que você tome decisões estratégicas e aloque seus recursos de maneira mais eficiente. Ou seja, o que é isso, gente? Vocês já perceberam que chega um determinado momento na vida ou em alguma situação, algum projeto dentro da empresa em que você não tem tempo nenhum, certo? Se vocês já pararam para prestar atenção nisso, vou deixar já um card aqui de uma videoaula que chama Matriz de Eisenhower. Já entendam isso, você está vivendo no quadrante 1, certo? E temos lá o quadrante 1, 2, 3 e 4. Quero que vocês vejam esse vídeo aqui. Vou deixar o card aqui para vocês verem, certo? Então, se você percebe que mesmo assim você fez a matriz de Eisenhower, você colocou ali as suas prioridades, os seus quadrantes corretos, e mesmo assim você tem aí um problema de gestão de tempo, essa ferramenta te ajuda, a ferramenta Gucci. Porque às vezes nós temos tantas coisas para fazer e a gente não consegue decidir qual que é a primeira, qual que é a mais importante. Então você tem aí 3 fatores para poder decidir: gravidade, urgência e tendência. Legal? Então vamos lá. O que é a gravidade? Gravidade é o impacto potencial que esse problema ou tarefa pode ter se ele não ser resolvido. O que isso quer dizer, Eric? Poxa vida, gente, está aqui. O quão grave vai ficar a situação se você não resolver logo ela? O quão grave, o que vai acontecer, o que tiver que acontecer se você não resolver isso daqui, certo? Então essa é a gravidade da situação se ela não for resolvida em tempo. Urgência, o quão rapidamente essa ação precisa ter tomada para evitar essas consequências. Nossa, Eric, tá parecendo, tá meio confuso, tá parecendo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. O que acontece? Gravidade é o seguinte: se você não fizer aquilo, o que pode acontecer? O que pode acontecer se você não fizer aquilo? Então, a gente está falando aqui do qual a gravidade do problema que isso vai trazer, certo? Agora, urgência é o quão rápido você acredita que essa ação ela precisa ser tomada para você evitar essa gravidade, essa consequência negativa. Entenderam agora? Ficou mais claro? E a tendência, o que é a tendência? É a probabilidade de que a situação melhore, piore ou permaneça a mesma no futuro. Ou seja, então você tem que olhar sob essa ótica. Assim, pô, se eu resolver isso agora, ela é grave. Eu preciso resolver isso agora, nesse instante.
Se eu não resolver agora, o que vai acontecer? Certo? Se eu resolver isso hoje, amanhã eu não vou ter essa consequência negativa? E qual que é a tendência? Se eu resolver ou não resolver, isso vai melhorar, piorar ou vai permanecer igual no futuro? Entende? Então, basicamente, ela usa essas três linhas para poder mostrar. E como que funciona? É uma escala de 5 pontos, em que você vai colocar lá. É como se fosse uma pesquisa. Essas pesquisas NPS que você faz, onde o nível 1 não tem gravidade nenhuma, não tem urgência ou tendência a piorar. O nível 2, pouca gravidade. O nível 3, uma gravidade mediana, uma urgência moderada. O nível 4, muito grave, urgente ou com tendência a piorar. E o nível 5 é extremamente grave, extremamente urgente, certo? E com a tendência a piorar rapidamente. Ou seja, vocês perceberam? É uma escala de 5 pontos, igual aquela do formulário NPS, que eu também tenho um vídeo aqui mostrando. Vou ver se cabe o card aqui. Se não couber, a gente coloca um outro que eu também quero falar de outra matriz ainda. Então já falei de Eisenhower e aqui NPS. Olha só, já ligando dois vídeos que eu já postei aqui para vocês. Mas enfim, você vai colocar em uma escala de 5 pontos, detalhando qual é o nível. Qual é o nível disso, certo? E essa escala você vai montar um quadro. Eric, como assim um quadro? Você vai visualizar essa priorização, certo? Então você vai priorizar algo. Então esse quadro de análise ele permite você visualizar a prioridade de cada tarefa ou problema com base nesses três fatores chaves. Você vai fazer uma análise detalhada, certo? Porque cada célula ali você vai colocar um número com essa urgência e essa tendência para facilitar a sua tomada de decisão. E aí você tem o foco estratégico. Com esse quadro você consegue direcionar ali o seu esforço para uma coisa mais importante e com maior impacto, certo? Então, Eric, como que é esse bendito quadro? Do que você está falando? Essa imagem aí do lado? Não, é esse aqui, ó. É um quadrinho simples, tá certo? Então, para facilitar a aplicação, é você criar como se fosse uma tabelinha de Excel. Você percebeu? Você cria um quadro de análise aqui com as informações de forma visual. Então você vai ter as três colunas aqui, vai ter a gravidade, a urgência e a tendência. E a coluna final, você calcula o resultado e olha só, tem uma fórmula, é uma fórmula matemática. Você calcula G vezes U vezes T, certo? Então você vai calcular a gravidade vezes a urgência vezes a tendência. E aí você vai ter um resultado para você falar que realmente aquilo lá. Aqui eu coloquei exemplos, tá? Então exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Então vamos lá. Exemplo 1, qual que é a nota da gravidade desse exemplo 1? A gente colocou aqui 4, a urgência é 5 e o tempo é 3. Eric, mas com exemplo fica meio esquisito. Vamos mudar esse exemplo aí, vamos colocar uma coisa real. Vamos supor que você está abrindo uma loja e que você definiu já o foco, a análise, já projetou e você sabe que você precisa abrir a loja, você tem um prazo para abrir essa loja, você tem várias coisas para tomar decisão. Então vamos supor que primeiro é a análise do ponto. Eu preciso alugar o ponto. Esse é o exemplo 1. Se você alugar o ponto, quão grave essa situação ela é? Qual que é a gravidade da situação? Pô, se eu não tiver o ponto para trabalhar, eu consigo trabalhar de casa? Eu consigo trabalhar de forma volante ou não? Então, de uma escala de 1 a 5, quão grave é essa situação? Aí você coloca aqui, certo? Qual que é a urgência de eu fazer isso? Então, eu realmente preciso fazer isso agora? Eu tenho dinheiro para fazer agora? Se eu fizer agora, o que vai acontecer? O que não vai acontecer? Entende? Você vai analisar a consequência em relação à gravidade. E aí você vai colocar uma nota, certo? E ali a tendência do que pode acontecer. Pô, se eu alugar um ponto agora e começar a trabalhar, vai ser muito bom para mim. Ou se eu não alugar esse ponto, mas começar a trabalhar de outra forma, isso vai mudar de alguma maneira ou não? É a parte da tendência. Entendeu? Então estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. E depois que você faz isso, você só multiplica. Então, ó, aqui no exemplo 1, por exemplo, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Certo? E aqui você vai fazer a mesma coisa com o exemplo 2. Você vai listar as coisas que você precisa fazer e você vai colocar nesse parâmetro GUT, certo? Gravidade, urgência e tendência. Só não se confunda na hora de você montar esse gráfico, porque aí com esse resultado você consegue descobrir, ó, olhando para esse resultado aqui, o que é mais importante nesse momento. Olha só, exemplo 3 aqui, que deu 80. Então, ó, preencheu o quadro, você atribui o valor de 1 a 5 para cada fator. 5 é o mais alto e 1 o mais baixo. Depois você multiplica os três fatores para obter o resultado final da análise GUT. Quanto maior o resultado, maior a prioridade da tarefa ou problema. Às vezes,
Quando você coloca assim, visualiza, você acredita que você tem que resolver uma coisa muito rápida, muito urgente, e uma coisa que tem uma gravidade ali, né? É grave se você não resolver aquilo. Mas quando você coloca assim, você percebe que você tem outros parâmetros, outras visões. Tem um influencer digital agora, que é o Geraldo Rufino, né, que eu gosto muito, em que ele fala muito sobre essa questão. Ele teve várias quebras aí ao longo da vida dele de empresário, e ele dizia, o único cara que pode, ele diz, né, o único cara que pode derrotar é você mesmo. Então, quando você tem algum problema, você precisa analisar e colocar o que é mais prioritário. O que eu tenho que resolver primeiro? E quando você coloca isso em ordem, quando você monta essa análise ela lida muito com aquilo que ele fala. Se você analisar, primeiro eu vou pagar aquele que eu tô devendo mais, vamos dizer assim, e aquele que vai aceitar a forma que eu posso pagar. E depois eu vou colocando na lista. É uma ordem de prioridade, certo? Então, basicamente, é assim que funciona o quadro Gucci Gucci, análise Gucci, certo? Então, quais são os exemplos práticos para aplicação dessa técnica? Então, se você trabalha com gerenciamento de projetos, essa é uma técnica para priorizar as tarefas e alocar os recursos de maneira eficiente em projetos mais complexos. Porque tem projeto que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, certo? Se você quer resolver um problema, também identifique e aborda rapidamente essas questões mais críticas desse negócio. Se você tem um planejamento estratégico, se você está definindo metas e objetivos, você consegue definir a meta e o objetivo do que precisa ser tomado primeiro, com base na gravidade, na urgência e na tendência. E se você quer fazer uma tomada de decisão, você tem uma decisão importante para tomar. Você também pode utilizar essa técnica GUT para tomar a decisão de forma mais fundamentada, mais assertiva e priorizar ações mais impactantes. E lembre-se sempre, né, quando você coloca as coisas visualmente, quando elas não ficam somente na sua cabeça, você também tem a possibilidade de pedir ajuda. Você tem a possibilidade de mostrar para alguém, você tem a possibilidade de pedir um conselho, você tem a possibilidade de trazer ali no seu network alguém que já passou para isso, tá certo? Então, quais são os benefícios da técnica para o gerenciamento de tempo? Você tem o foco, ajuda a concentrar seus esforços nas tarefas mais importantes aí. Essencialismo, o que é essencial? Ter foco. Eficiência, ele permite uma alocação de tempo mais estratégica e produtiva. Hoje, gente, o tempo, ele é a coisa mais valiosa que a gente tem. É primordial que a gente saiba cuidar do nosso tempo, porque ele está passando extremamente rápido. Então ele permite essa alocação de tempo mais estratégica e produtiva, para que você não fique fazendo uma coisa que realmente não vai fazer diferença se você fazer naquele momento ou não. A gente está falando de tendência aqui. Tomada de decisão, ele fornece uma estrutura clara para você priorizar e tomar as melhores decisões. E melhoria contínua, tá aqui, ciclo PDCA, vou colocar o cardzinho aqui. Quando você fala lá do PDCA, que é o ACT, é uma melhoria contínua. Ele vai incentivar a revisão e o aprimoramento constante dos seus processos. Então, essa matriz aqui, ela entra dentro do azinho do PDCA. Eu vou deixar o card aqui também para vocês verem. Tá vendo? Então, aqui tem vários vídeos aqui dentro do meu YouTube para que você possa te ajudar. Quais são os desafios e limitações? Ela também tem limitações, é claro, né? Às vezes, ela tem uma subjetividade. Então, a avaliação de gravidade, urgência e tendência, ela pode ser subjetiva dependendo da percepção de cada indivíduo. Se você vai colocar uma nota e você não atribuiu a nota corretamente, aí ele vai muito da sua percepção. Então, às vezes, isso daí pode sair um pouquinho tiro pela culatra, certo? Mas quando você pega a manha, você tem um processo de adaptação, pode levar um tempo para você se familiarizar, como ele está dando aqui, para adaptar às necessidades específicas da sua organização, mas ele é uma mão na roda, tá? E complexidade. Para projetos e problemas um pouco mais complexos, a técnica GUT pode não ser o suficiente, exigindo abordagens adicionais. Como eu acabei de dizer, você viu como ela entra debaixo do ciclo PDCA? Ela é o azinho do ciclo PDCA. Por quê? Porque em vista daquilo que você planejou, que você fez, certo? Aí você verificou se deu certo ou errado. Essa verificação do certo e errado, você consegue fazer uma análise da gravidade, da urgência e da tendência que pode acontecer se você continuar daquele jeito. E aí você está dentro da ação, a ação corretiva ou ação preventiva do A. Entende? Então é quando você coloca uma técnica dentro da outra, exigindo abordagens adicionais. Entendeu? Então, assiste o vídeo aqui do ciclo PDCA, tá certo? E conclusão, se você implementar essa técnica GUT,
ela é uma ferramenta poderosa para gerenciar seu tempo de maneira eficaz. Tem gente que vai virar e falar assim, para que eu vou fazer isso se eu sei aquilo que é mais grave para tomar e tudo mais, eu já vou logo, já vou fazendo, eu já faço aqui a minha lista de prioridades, eu já vou mandar ver e tudo mais. Tá certo, meu amigo, tudo bem. Essa daqui é só mais uma ferramenta que pode te ajudar e com certeza absoluta é uma forma de você visualizar, de você externalizar aquilo que está passando na sua mente. Às vezes nós nos vemos num turbilhão de coisas, tem tantas coisas para você fazer que você não sabe por onde começar. Poxa, aonde que eu vou começar para resolver isso? Faz aquela lista de tudo que você precisa fazer e não especificamente ela está na ordem, você usa essa ferramenta para colocar essa lista em ordem. Entendeu? Então é isso. Gente, essa aqui foi a aula de hoje aqui do meu canal do YouTube e eu peço para que você, se você achou interessante, se você curtiu, curte, comenta aqui embaixo, marca o teu amigo, compartilha, manda para alguém que também está precisando priorizar tempos. Vocês conhecem aquela pessoa que você sempre, quando você encontra ela, pô, ele é um cara legal, ele é um cara bacana, mas ele tá sempre ocupado, ele não consegue, ele não tem tempo para conversar, ele tá sempre correndo, ele tá sempre fazendo as coisas, ele tá numa evolução, ele tá numa máquina. Pô, legal, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas às vezes o que tá faltando um pouquinho pro cara, para aquele amigo, para aquela amiga, é um pouco disso aqui, de organização para otimizar o tempo, tá certo? Como diz um outro influencer aqui, hoje eu tô citando vários, hein? Nosso amigo Joel J, ele diz: com prioridade sempre. Saúde, depois família, em terceiro trabalho, tá certo? Então esse carinha aqui, ele te ajuda a priorizar o tempo que você tem para fazer tudo isso. Beleza? Se você curtiu, curte de verdade aqui, ativa o sininho para você receber mais notificações, se inscreve aqui no meu canal, dá uma força. Beleza? Dá uma força, não custa nada você clicar aí e manda esse vídeo para outros colegas aí seus, tá bom? E muito obrigado, até a próxima!